Olá, eu sou Ana Pacheco, eu sou roteirista, mãe e totalmente entusiasta dos processos criativos. É, eu sempre amei contar e ouvir histórias e foi desenvolvendo essa minha habilidade, essa minha paixão que eu me tornei roteirista e que hoje vou aqui compartilhar com vocês um pouquinho de algumas reflexões que eu faço nesse meu processo. Eu acredito que colocar uma história no mundo é quase como você parir um filho, né? É alguma coisa que você está dentro de você que vem sendo gestada há um tempo e que de repente chega esse momento de colocar para fora. Às vezes dá um pouco de medo porque você tem aquela história, aquela coisa dentro de você protegidinha, mesmo que seja uma coisa dolorida, mas está ali dentro e aí você colocar para fora, você se expor é um processo que exige bastante coragem, mas que também é muito prazeroso depois você ver as suas criações tocando e encantando outras pessoas. E por conta desse processo e é, na minha prática, na minha experiência, eu percebi, são sempre jornadas, né? Cada projeto que a gente se propõe a colocar no mundo é uma jornada, sempre passa por várias etapas. E eu tenho observado que é muito importante, numa etapa inicial, a gente encontrar o que eu chamei do coração do projeto. É, é importante por quê? Porque quando você vai escrever uma história, escrever um roteiro, escrever um argumento, você vai ter que fazer escolhas. De certa forma, mesmo sendo uma história que é inspirada numa história que a gente viveu, uma história de vida nossa, a gente sempre vai fazer um recorte daquilo, vai escolher uma parte dessa história e a forma que a gente vai contar essa história. Por conta disso, a gente vai ter que fazer muitas escolhas. A primeira delas é que parte fica de fora, que parte eu vou contar, que parte eu vou mudar, que parte que eu vou ficcionalizar. E para fazer essas escolhas com mais confiança, com mais consciência, quando a gente encontra o coração do nosso projeto, essas escolhas ficam mais fáceis. Porque aí a gente vai sempre perguntar: essa escolha que eu estou fazendo serve ao coração do meu projeto? É a melhor forma de comunicar esse coração? Então vamos lá, como que eu faço para identificar, ou esse caminho, que na verdade também é um percurso, né, de encontrar esse coração do projeto? Eu pensei em 3 perguntas para a gente se fazer. A primeira delas é assim: o que faz o seu olho brilhar ao contar essa história? Essa pergunta fala da história em si, que é uma história que acontece assim, é uma pessoa que encontrou outra, mudou sua vida, virou, sei lá, uma médica e foi muito feliz da vida. Não sei, peguei um exemplo qualquer. Essa é a história. Então, assim, o que faz teu olho brilhar? Por que essa história te interessa, né? O que dessa história você acha interessante? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o que faz o seu coração pulsar ao contar essa história? Que tem mais a ver com a parte que te emociona, a parte que te move, né? A sua motivação para contar essa história. O que faz o seu coração pulsar ao contar essa história? E a terceira pergunta é: o que você gostaria que as pessoas pensassem ou sentissem ao ver sua história, né, transformada num livro, num filme? Como que você gostaria que se fosse um filme, né? Como que você gostaria que as pessoas saíssem de uma sessão de cinema pensando o quê? Sentindo o quê? Essas 3 perguntas, para mim, dão conta das 3 dimensões do coração do projeto, que não é só a logline, que seria só a história, não é só a motivação, né? Por que você está contando essa história? E são essas 2 coisas e mais essa terceira coisa, que é também você projetar o que você quer contar com essa história, o que você quer provocar com essa história.
Então, parecem perguntas um pouco parecidas, mas não são. É, pensar sobre elas ajuda a gente, como criadoras, a ter mais consciência desse processo de criação, esse processo de colocar essa história no mundo. Então, convido vocês a pensar um pouco sobre isso. Encontrar o coração do projeto é um processo também, é uma jornada, nem sempre a gente vai de cara entender, mas fazendo essas perguntas e refletindo sobre elas, tentando escrever um pouco, responder essas perguntas, vai ajudar a gente a achar. Espero que vocês tenham gostado dessas primeiras palavras e que o processo de vocês, que essa jornada esteja sendo bastante frutífera e produtiva. Nos vemos em breve. Um abraço.